Olá, boa noite. Está no ar o Rede TV News. Olá, boa noite. E você é sempre muito bem-vindo. Auxílio Brasil tem primeiro dia de pagamento. E quase 1,5 milhão de pessoas já receberam o benefício. Muita gente enfrentou longas filas em várias partes do país para receber o benefício. E você vai ver também. O reforço contra a Covid-19 é liberado para adultos no estado de São Paulo. A partir de amanhã, pessoas com 18 anos ou mais que receberam as 2 doses da vacina também vão poder receber a dose de reforço. Em Minas Gerais, mais uma bebida alcoólica envolvida em polêmica. Dessa vez, uma cachaça estaria sendo adulterada com etanol. Tem muito mais por aqui. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento das empresas até 2023. O texto segue agora para a votação no Senado. Pelas regras atuais, a desoneração acabaria no fim deste ano. Os deputados fizeram acordo para aprovar o projeto na CCJ em caráter terminativo. Com isso, a proposta não vai precisar ser votada no plenário. O texto negociado estende até 31 de dezembro de 2023 a desoneração da folha de pagamento das empresas dos 17 setores da economia que mais empregam no país. Entre eles, a indústria têxtil, de calçados, máquinas e equipamentos e construção civil. As empresas beneficiadas podem substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%. O relator da proposta, deputado Marcelo Freitas, destacou o esforço de negociação entre os partidos de oposição e o governo. No sentido de buscarmos esse consenso partidário que pudesse, de fato, permitir a geração de emprego em nosso país. Nós sabemos que a desoneração ela deve ser erigida como uma política de Estado, para além de governos. E a nossa ideia e o nosso compromisso é de buscar tornar a desoneração perene, com a inclusão, quiçá, de todos os segmentos produtores da sociedade brasileira, especialmente daqueles que geram emprego. Aqui no Brasil, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o presidente do INEP, Danilo Ribeiro, voltaram a garantir que o exame será realizado com segurança. Os dois foram ao Congresso falar sobre os questionamentos envolvendo a elaboração das provas. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados analisava um requerimento de convocação do ministro quando Milton Ribeiro chegou de surpresa ao colegiado. Durante a fala, ele comentou as declarações do presidente Jair Bolsonaro, que na última segunda-feira, em viagem ao Oriente Médio, disse que as questões do Enem começam a ter a cara do governo. O Enem tem a cara do governo. Em que sentido? Sentido de competência, honestidade, seriedade. Essa é a cara do governo. As provas do Enem estão marcadas para os dias 21 e 28 deste mês. Milton Ribeiro também reafirmou que não houve qualquer tipo de interferência no exame e disse que os parlamentares estão se precipitando ao questionar o governo. E repito o que eu tenho falado aqui. Nós vamos esperar a prova do Enem e a avaliação dos senhores das questões que serão formuladas aos estudantes. Aí sim, eu venho aqui, os senhores podem falar o que quiser para mim. Olha, essa questão aqui é ideológica. O senhor permitiu que eu colocou essa questão. Aí sim, porque nós estamos discutindo algo que em tese nem aconteceu. No mesmo horário em que o ministro prestava esclarecimentos à Câmara, o presidente do INEP, Danilo Dupas Ribeiro, falava uma comissão no Senado. Ele foi convidado a prestar esclarecimentos depois que 37 servidores pediram exoneração de cargos comissionados no INEP. Assim como o ministro, Dupas confirmou a realização do Enem e negou ter tido acesso à prova. Primeiramente, quero garantir que o Enem 2021 será realizado normalmente. Nos próximos domingos, dias 21 e 28 de novembro, não há qualquer risco em relação às aplicações. Estamos preparados e em contato com todas as aplicadoras, com a Polícia Federal e com todas as entidades envolvidas na aplicação para quaisquer eventualidades. Sobre a interferência nas provas do Enem, o senhor ministro da Educação, Milton Ribeiro, e eu não tivemos em nenhum momento acesso às provas.
Hoje foi o primeiro dia de recebimento do Auxílio Brasil. O benefício será pago pela Caixa Econômica Federal, seguindo o calendário do Bolsa Família. 1,5 milhão de brasileiros receberam a primeira parcela com valor médio de R$ 217,18. A primeira parcela do Auxílio Brasil começou a ser paga hoje nas agências da Caixa Econômica Federal de todo o Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania e da Caixa, dos 14 milhões de inscritos no programa, 1.500.000 receberam o benefício nesta quarta-feira. Por causa do pagamento, filas se formaram nas principais agências da Caixa de todo o país. Em Belo Horizonte, a maioria das pessoas queriam receber o pagamento do Auxílio Brasil ou ter mais informações sobre o benefício. Em alguns casos, a espera chegou a mais de 3 horas. Para organizar o atendimento, funcionários do banco fizeram um pré-cadastro do lado de fora e distribuíram senhas. Em Ceilândia, cidade distante 20 quilômetros de Brasília, não foi muito diferente. Pela manhã, antes da agência abrir, a fila já estava grande. Para o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, esta situação é passageira. E, na verdade, esse é o grupo de pessoas que acabou indo às agências fazer perguntas, tirar as suas dúvidas. Mas para quem estava cadastrado no antigo programa, o Bolsa Família, não há com que se preocupar. Os beneficiários automaticamente estarão inseridos no Auxílio Brasil. Nós conseguimos realizar o pagamento com tranquilidade do ponto de vista operacional das pessoas que estão recebendo hoje a primeira parcela, na verdade, do NIS 1, ou seja, hoje, no dia 17, que receberam esse benefício. Ligar para a Central 111, no aplicativo do Caixa Tem, nesse aplicativo nós tiramos as dúvidas, tem as informações, e no novo aplicativo do Auxílio Brasil, que na verdade ele vai substituir o aplicativo do Bolsa Família. Para receber o benefício é necessário seguir o calendário da Caixa. Hoje recebeu quem tem o número de identificação social NIS com final 1. Amanhã, dia 18, recebe quem tem o NIS com final 2. E assim segue até o dia 30 de novembro. Importante lembrar que quem estava recebendo o auxílio emergencial e não tem registro no CAD único, precisa se inscrever para receber o Auxílio Brasil. Essa é uma discussão capitaneada pelo Ministério da Cidadania de qualquer ampliação da base. À Caixa Econômica cabe realizar o pagamento de todas as pessoas que o Ministério da Cidadania passem à Caixa Econômica Federal. Então, nós recebemos os nomes, nós temos todas as aplicações e aí calculamos os valores e realizamos os pagamentos. O estado de São Paulo vai começar a aplicar a partir de amanhã a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em adultos. Além disso, o governo estadual também anunciou que o índice de internações pelo coronavírus caiu 92%. Os hospitais de São Paulo têm menos pacientes internados com a Covid-19. Das 66 unidades de referência para a doença, apenas 29 têm casos de infectados pelo coronavírus. A redução superior a 90% dos índices de internações e óbitos, um total de 37 hospitais estaduais em São Paulo já não tem, felizmente, nenhum paciente de coronavírus. A melhoria dos índices da pandemia é fruto daquilo que nós sempre defendemos: vacina, vacinação. O governo de São Paulo anunciou também que, a partir de amanhã, pessoas com 18 anos ou mais que receberam as 2 doses da vacina também vão poder receber a dose de reforço. A recomendação vale para todos os adultos que tomaram a vacina há pelo menos 5 meses. Antes, a dose adicional era recomendada apenas para pessoas acima dos 60 anos e para os profissionais da saúde. Até agora, cerca de 3,5 milhões de paulistas receberam reforço. O imunizante é aquele que estiver na unidade básica para você tomar. Pode ser a Pfizer, pode ser a Coronavac e até mesmo a AstraZeneca, porque nesse momento a gente tem um quantitativo pequeno de AstraZeneca. E quem recebeu a vacina da Janssen, até então de dose única, vai ter que tomar a segunda dose após 8 semanas da primeira aplicação.
Só depois de 5 meses de completar o ciclo vacinal, poderá receber o reforço. Para que nós possamos realizar essa segunda dose, e a gente não usa para Janssen uma dose de reforço, porque o próprio fabricante colocou que para a Covid, especialmente para as variantes do vírus, eu preciso ter 2 doses intervaladas em 2 meses, entre a primeira e a segunda, nós precisamos ter esse quantitativo de doses a ser ofertada pelo Ministério. Com o avanço da vacinação, o uso obrigatório da máscara em lugares abertos está perto do fim. Nós estamos acompanhando de forma intensa, como sempre fizemos, a evolução dos indicadores e a nossa projeção é de que em breve nós vamos atingir uma situação que vai permitir essa liberação do uso obrigatório de máscaras nos espaços públicos. No Rio de Janeiro, a Prefeitura publicou hoje um decreto desobrigando o uso de máscara em academias, mas logo depois teve de voltar atrás. Entenda agora isso na reportagem de Rodrigo de Assis. Quem chegou hoje cedo em uma academia do Rio de Janeiro com esquema vacinal completo já pôde escolher treinar de máscara ou sem o acessório. Eu, como militar, procuro estar sempre com a minha atividade física em dia e treinar com a máscara era uma coisa muito ruim e incomodava muito. O decreto publicado hoje pelo prefeito Eduardo Paes desobrigava o uso de máscara em academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e condicionamento físico e pistas de patinação para alunos completamente vacinados. São lugares que previamente a gente identifica que você tem o passaporte da vacina, as pessoas checam se estão vacinadas. Aos poucos e gradualmente, a nossa ideia é fazer isso em todos os lugares da cidade. Mesmo assim, teve gente que preferiu não dispensar a proteção. Eu não me sinto segura, prefiro treinar e continuar usando máscara até que essa doença não tenha mais nenhum vestígio assim de preocupação. Mas de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o decreto da Prefeitura não tem validade. Isso porque o Estado ainda não flexibilizou o uso de máscara em ambientes fechados. A Prefeitura, então, recuou na liberação. Segundo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em casos de divergência entre as esferas municipal e estadual, fica valendo a regra mais restritiva, ou seja, o uso de máscara em ambientes fechados segue obrigatório como determina o decreto estadual. Para a pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, ainda não chegou o momento para tirar a máscara em ambientes fechados. Quando nós sabemos que a transmissão do vírus SARS-CoV-2 ele está ligado ao ambiente, então você estar ao ar livre é uma coisa, estar num ambiente fechado, seja ele qual for, a manutenção de máscaras nas pessoas que ali trabalham ou frequentam, ela é recomendável. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 21.194.000 pessoas se recuperaram da doença, outras 170 mil estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 611 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu um pedido da AstraZeneca para incluir uma dose de reforço no esquema de vacinação contra a Covid-19. Atualmente, a bula da AstraZeneca prevê 2 doses para imunização completa. De acordo com a farmacêutica, o reforço deve ser aplicado com pelo menos 6 meses de intervalo após a segunda aplicação. A Anvisa tem prazo de 30 dias para avaliar o pedido. Mais uma etapa da Operação Voler foi deflagrada hoje nos 26 estados e no Distrito Federal. Mais de 2.000 pessoas foram presas. O repórter Guilherme Lopes conversa agora ao vivo conosco, direto de São Paulo. Boa noite, Guilherme. Quais são as novas informações a respeito dessa operação? Olá, Milena. Boa noite a vocês, boa noite a todos. Essa operação foi coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia e teve como objetivo principal coibir os roubos e furtos, principalmente os crimes ligados aos patrimônios, como casas, celulares, entre outros.
Cerca de 10 mil policiais participaram dessa ação em todo o país. De acordo com o último balanço fornecido, 2.054 pessoas foram presas, o maior número no estado de São Paulo, cerca de 340 pessoas. No Rio de Janeiro, 310 foram detidas. Ainda segundo o último balanço, mais de 300 veículos foram apreendidos e 1.400 celulares recuperados pela polícia. Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. Na zona sul de São Paulo, um homem foi espancado durante um assalto. Ele foi abordado pela quadrilha ao descer do carro para abrir o portão de casa. Uma câmera de segurança gravou um dos bandidos batendo no morador. Os vizinhos se desesperam e começam a gritar. Um dos ladrões assume o volante. O cachorro da família estava no carro e até agora não foi encontrado. Mais um flagrante na zona sul da capital paulista. Um motorista de aplicativo foi surpreendido por um assaltante no momento do desembarque de 3 passageiras. Ele aguarda a última a descer do veículo e dá ré. O criminoso atira no para-brisa e o carro invade uma casa. Na fuga, o vidro traseiro é atingido por mais disparos. O motorista ficou ferido no braço. Em Minas Gerais, um empresário foi preso por falsificar uma marca de cachaça. Em um galpão em Contagem foram encontrados mais de 60 mil litros de álcool etílico, que renderiam o dobro do volume em cachaça. Milhares de garrafas já prontas para venda também foram apreendidas. Segundo a polícia, há indícios de que também era usado etanol na fabricação da bebida. O empresário vai responder por adulterar, falsificar ou alterar produto alimentício. Quem adquiriu a cachaça deve procurar a Polícia Civil e, claro, não consumir a bebida. Uma moradora de Planalto, no interior de São Paulo, denunciou um vereador por mandar mensagens racistas contra a filha dela de apenas 2 anos. Esse caso causou indignação. As mensagens foram enviadas depois da postagem de uma foto nas redes sociais. A mãe da criança publicou a imagem da filha junto com a do parlamentar. O vereador Gersimar Maximiliano de Matos, do Solidariedade, não gostou. Os ataques foram feitos pelo WhatsApp. Em um dos trechos, o parlamentar diz que não quer a filha com essa pretinha feia e fedida. A mãe da menina registrou um boletim de ocorrência e o caso é investigado sob sigilo. A Secretaria de Segurança Pública instaurou inquérito e analisa se o vereador cometeu crime de injúria racial. A direção do Partido Solidariedade decidiu pela suspensão da filiação do vereador. Em nota, a Câmara Municipal de Planalto informou que o parlamentar foi intimado a esclarecer a situação, mas não compareceu. Ele apenas se defendeu, alegando que sua conduta não diz respeito ao cargo ocupado. O advogado do vereador entrou com o pedido na Justiça para que o procedimento de quebra de decoro seja suspenso. A Polícia Federal do Paraná cumpriu hoje mandado de busca e apreensão na casa de um estudante investigado por praticar crimes de incitação ao racismo e apologia ao nazismo. O jovem, que é maior de idade, não teve a identidade divulgada. Segundo a polícia, o suspeito publicava nas redes sociais imagens da suástica, de ideais nazistas e de supremacia branca, menosprezando o povo judeu. O rapaz, que se intitulava como nazista alemão reencarnado, também postava vídeos de massacres em escolas apoiando os ataques. Na operação foram apreendidos celulares e computadores. Caso essa prática seja confirmada, o investigado será indiciado pela prática do crime previsto no artigo 20, parágrafo 1º da Lei 7.716 de 89, a qual possui pena máxima em abstrato combinada de até 5 anos de reclusão e multa, sem prejuízo de outros crimes que também poderão ser descobertos no curso das investigações. Os vencedores do prêmio Comunique-se, um dos mais concorridos da comunicação brasileira, foram conhecidos ontem em noite de gala. A Rede TV foi o grande destaque da noite. O apresentador Luiz Ernesto Lacombe venceu em 2 categorias. E apresentador Luiz Ernesto Lacombe, de novo.
Conhecido como o Oscar do jornalismo brasileiro, o Prêmio Comunique-se retornou com o glamour e elegância de sempre, depois de um ano sem premiação por causa da pandemia. Os principais nomes da imprensa brasileira estavam presentes. E a noite foi especial para o jornalismo da Rede TV. O apresentador, Luiz Ernesto Lacombe, venceu em 2 categorias: influenciador digital e apresentador de TV. Agradeço muito a Rede TV, a torcida de todo mundo ali na mesa da Rede TV, em especial ao Franz Vassek, que é um amigo e um parceiro de primeira hora. Nós somos uma corrente, né? Cada um é um elo dessa corrente, a gente tem que puxar sempre para o mesmo lado. Televisão é trabalho de equipe, ninguém faz nada sozinho, né? Foram 11 categorias ao todo. A votação é online, feita por jornalistas e inscritos no site do Comunique-se. A apresentadora do Rede TV News, Milena Machado, anunciou os vencedores da noite. Comunicação é tudo isso, né, Cabrini? Podem surgir quantos novos meios forem. Nós estaremos lá para falar, para escrever, né, para sermos lidos. Outro concorrente ao prêmio foi o repórter da Rede TV na Ásia, Marcelo Espíndola. Ele ficou entre os 3 finalistas na categoria correspondente internacional. Já são 18 anos do Prêmio Comunique-se, um dos mais disputados da comunicação brasileira. É desejo de muitos profissionais fazer parte de alguma forma. A festa de premiação se tornou um ponto de encontro para jornalistas dos mais variados meios de comunicação. Aqui não tem disputa por audiência ou pressa em dar um furo de reportagem. A notícia é a integração entre a classe. O grande vencedor é o jornalismo, né? Então o jornalismo é aquilo que une todos. O prêmio é apenas um veículo para permitir esse encontro, essas possibilidades, né? Que inclusive, cara, o trabalho é tão corrido, a gente não tem muitas chances. Eu acho que o Prêmio Comunique-se é a última grande encontro do jornalista. É isso que vale, essa essência que vale acima da vitória. É estar presente entre amigos no Prêmio Comunique-se. É por isso que a Rede TV é mídia partner do Comunique-se e assim será. É realmente uma união, um elo que se criou, que a gente vai continuar aí por muito e muito tempo. Foi uma noite muito bonita, cheia de calor. Eu tive a honra de representar a Rede TV lá no palco, apresentando o prêmio. Olha, o Rede TV News de hoje fica por aqui. Parabéns a todos os ganhadores. Uma ótima noite para você. Uma boa noite e até amanhã.